não te molestará de dia nem a noite de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Amém. Ei, gente, mas não for nem. Oh, Jesus, vamos pelejar. Oh, Jesus, vamos pelejar, prosseguindo o nosso andar, e com Ele então no céu nós iremos gozar. Lutemos como contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Em Jesus temos poder, avancemos sem mais temer, confiando no seu amor, vamos lutar até vencer. Lutemos como contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Quem para Jesus orar, pela fé sempre se lutar, ao inimigo combater, o evangelho anunciar. Lutemos todo contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. A Escritura nos diz assim, que Jesus é para ti e mim o caminho a nos verás, que nos leva ao céu enfim. Lutemos todo contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Aleluia. 141. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei com seu amor. É sua mão que me conduz por minha ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso em paz me faz sentir, doce é a minha
Está tendo live não, né? Tá. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Oremos a Deus. Glorioso Deus, nosso Pai Celestial, graças te damos por mais uma oportunidade na tua casa, na tua presença. Te louvamos pelo cuidado, pela salvação das nossas almas, pela nossa família, pelo pão da nossa mesa. Ó Deus, por esse dia maravilhoso que temos concedido. Pai Santo, pedimos a tua bênção nessa manhã. Use, Senhor, o teu Filho que ministrará a tua palavra. Fala conosco, dá-nos a direção, instrui a mente de cada um que vai ouvir a tua voz, e assim nós te pedimos para a tua glória, em nome do teu Filho amado, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Como é que vocês estão longe? Vou tirar porque é horrível falar de máscara. Só dos irmãos para o Senhor. Amém. Nós estamos online também, já tem 5 pessoas acompanhando. O Kleber, por sinal, está acompanhando aqui com a gente. É um privilégio estar aqui, né? Graças a Deus, depois de muito tempo dando aula online. Saudade, né? Saudade. Tenho saudade dos alunos. Porque eu falo com a parede, assim, é horrível. Não faltam as perguntas. Às vezes você entra em alguns assuntos e você sente a necessidade de responder as perguntas. Mas o Senhor prove a Deus fazer a aula presencial. E quero agradecer porque até hoje estamos aqui, né? Estamos aqui porque foi a permissão de Deus. E conhecer o meu pastor, não conhecia ainda. Prazer conhecê-lo, pastor. Não tive a oportunidade de ver. A Menê é recém-nascida. Então a gente também se reservou até para ela tomar tamanho. Mas logo, logo estaremos aqui. Você vai ver 3 meninas meio complicadas para segurar no culto. É minha, tá? Mas graças a Deus tudo isso está passando. Está passando. Está passando em nome de Jesus. E a lição de hoje é exatamente nesse tema: o dom de revelação. Coisas que Deus revela de acontecimentos futuros. E exatamente nesse tema é importante o seguinte: Deus nunca deixou de avisar que essas coisas iriam acontecer. Jesus Cristo mesmo nos falou que nos últimos dias teríamos fome, guerra, peste. É a 8ª pandemia essa, não é a primeira. E não será a última se Jesus não vier até. Se Jesus demorar mais 100 anos para vir, ou 50 anos, vai vir outra. Porque por multiplicar a iniquidade, a ciência se multiplica, o homem arranja meios de se autodestruir de todas as formas. E se a gente já ficou chocada com isso, tem coisas para mim. Está prevendo coisa ruim? Não, está na Bíblia. No mundo terás aflições. A questão é, como passamos por isso? Estamos conversando antes de começar a aula, que quem é cristão não faz diferença se eu estou aqui na igreja ou se eu estou em casa. Eu continuo sendo cristão. Eu levo o meu culto para casa. Mas aquele que já estava meio balançando, aproveitou a oportunidade, vazou. E não só o nosso pastor, mas acredito que todos os pastores estão pensando, quando eu voltar da pandemia, será que eu vou ter a igreja na sua completude que tinha antes? Eu tenho aqui 140 membros. Será que eu vou ter 140 membros? A igreja da minha mãe tem 400. O pastor fez a mesma pergunta. Será que eu vou ter os 400 de volta? Aí vai o trabalho dobrado para os pastores e buscar as ovelhas perdidas. Isso vai acontecer. Isso é fato. Mas a questão é, a lição desse trimestre fala sobre os dons espirituais. E esse trabalho vai continuar. E através dos dons espirituais e ministeriais que o Espírito Santo dá para cada um de nós, nós vamos servir a Deus
e aos homens de forma extraordinária. Então, enquanto Jesus não vier, pode vir individualmente para a gente, num dia, e levar eu individualmente, como ele pode levar a igreja toda. Mas enquanto ele não vem, eu tenho obra para fazer, eu tenho um trabalho para ser feito. E então, assim, vai ter que correr atrás das ovelhas mesmo, vai ter que pegar aquelas ovelhas tudo sujo e dar uma limpada de novo, vai ter que tosar as ovelhinhas tudo de novo. E assim, é fácil? Não, é trabalhoso. E o trabalho só vai aumentar. Por quê? Estamos aguardando o dia da chegada do Senhor. Mas o Senhor não estará sozinho. Nós não estaremos sozinhos. O Espírito Santo nos capacita a fazer essa obra. E exatamente esse trimestre fala sobre os dons que o Espírito Santo dá a cada um de nós para fazermos essas obras. Eu já falei sobre os dons, né, na primeira aula, o propósito dos dons, e hoje nós vamos falar de dons de revelação. A leitura diária nas revistas, depois os irmãos lêem com calma. Todas as aulas, elas são salvas, e os cultos também, nesse canal do YouTube. E um dia com calma eu explico para o senhor, pastor. Do canal da mídia, nós entrando no YouTube, escrevendo aqui Assembleia de Deus Vila Nova Cachoeirinha, tem um canal aqui, onde estão todas as revistas que foram dadas aulas, principalmente na pandemia, a gente teve 3 revistas, né? Estão aqui, para a misericórdia de Deus. E também os cultos. Você vai se achar aqui também, tá? Tem uns cultos. A aula, por exemplo, final da tarde, ela sobe e fica aqui. Os cultos, algumas festividades antigas. É o canal da igreja. Tá? Sem fim lucrativo, é somente para... A gente já teve testemunho. Gente, você nem tem ideia de onde vai isso. No entanto que assim, sempre que eu estou dando aula online, eu vigio muito no que eu falo, porque eu não tenho noção onde isso vai. Né? A abrangência disso. O Espírito Santo pega a mensagem, se já levava no vento, agora ele leva na internet, já leva para o outro lado. Então, teve já pessoas, estou aqui na África assistindo. Foi, nossa. Então, depois pausa o vídeo, veja, leia cada um desses, para edificação que complementa a lição. O objetivo da lição de hoje é expor que os dons fazem parte da categoria e o dom de revelação é um deles. Conceituar a palavra de sabedoria, o que é ciência, sabedoria, ciência, diferenciar a ciência de Deus com a ciência dos homens. Os homens acham que a ciência não tem fé, eles estão super enganados. Eu posso dar exemplo que eu sou cientista de formação. O primeiro ato é a fé. Depois eu explico o método científico. Eles só ignoram, mas você tem que ter mais fé para falar que Deus não existe do que você ter para crer nele. Porque você tem que ignorar muitos fatos para poder falar, não, Deus não existe. Você está ignorando muita coisa. Você tem mais fé para acreditar nisso do que para falar que ele existe. Mas eu vou chegar lá. Refletir sobre o dom de discernimento de espírito. Esse dom é extremamente importante e faz falta. Faz falta hoje no dia a dia da nossa evangelização diária, no nosso devocional. A pergunta simples do discernimento é: quem está falando comigo? É o homem? É Deus? Ou é o espírito maligno? Bom, a leitura em classe fica em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao 10, fala o seguinte. Capítulo 12, versículo 8. O capítulo 12, o 13 e o 14, eles são especificamente por dons. Recomendo a leitura nesse trimestre. É pequeno, dá para ler. Se a sua igreja, e eu falo para todas as igrejas, está de acordo com o que está escrito no capítulo 12, 13 e 14, está certo. Se o que está acontecendo na igreja está diferente do que está no capítulo 12, 13 e 14, está errado. É simples assim. No tanto que no 12 ele fala sobre os dons, no 13 ele fala sobre o amor, e no 14 ele fala sobre reverência. Que é usar os dons com reverência, não é de qualquer jeito. O 8, 12, 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e ao outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, e a outro a operação de maravilhas, e a outro profecia. Profecia, toda vez que você vê essa palavra profecia, ela significa a mensagem de Deus. Então, não necessariamente profecia de coisas futuras, mas a própria palavra é uma profecia.
A maior profecia que existe é a nossa Bíblia. Mas também tem a profecia de coisas futuras. E a outro, o dom de discernir. Discernir é entender os espíritos. Ih, falou que travou na tela do YouTube? Peraí. Tá. Discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Atos 6. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada de Libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram de Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. O que é disputar? Discutiam, argumentavam, contra-argumentavam, discutiam. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com quem falava. Por mais que eles tivessem argumentos, perguntas, eles não podiam resistir. Isso é uma característica do cristianismo. Você pode perguntar, você pode questionar Deus, porque ele não tem medo de ser questionado. Deus não tem medo, ele não precisa. Ele fala assim, no entanto que a palavra fala, fazei prova de mim. Gideão, quando recebeu uma notícia totalmente sem pé, sem cabeça, na perspectiva dele, ele falou assim, você vai ganhar contra os midianitas. Ele falou, mas eu? Não tem sentido. Tá, se é o Senhor mesmo que fala, então vamos fazer uma prova. Aí ele fez prova com Deus. E Deus não se incomodou com isso. Não, você está duvidando de mim? Não foi isso que ele fez. Não, fazer prova de mim, pode provar. O cristianismo permite que você questione a Bíblia de cima e embaixo. Mas você não consegue achar. Eu li um livro recentemente que é Em Defesa de Cristo. É um jornalista que era ateu e ele queria provar que o cristianismo estava errado, era falácia histórica. Ele tomou uma enxurrada de fatos históricos e científicos que ele relata de diversas formas, que assim que não tem como você contestar. Qualquer um chega na conclusão, foi Cristo morreu e ressuscitou. Ponto. E ele, no entanto, que no final do livro, falou assim, eu me converti. Mas ele coloca até as perguntas que ele fez. O livro é bem interessante, recomendo a leitura. Daniel 2. Então foi revelado o segredo a Daniel. Numa visão da noite, Daniel louvou a Deus do céu. Falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus, para que todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos. Olha aí o controle de Deus. E as horas. Ele remove os reis, ele estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e a ciência aos inteligentes. Consegue explicar como o sol parou? Sendo que a gente roda em volta do sol? Quem parou foi o sol ou foi a terra? Ou a rotação da terra? Quanto mais você entende de ciência, pior fica o milagre. Pior no sentido assim, fica mais maior. Mais maior não, fica horrível. Maior. Fica grande, fica assim gigantesca. Porque falar que o sol parou é uma coisa. Agora você entender que a terra faz essa curvatura em volta do sol e ela roda no próprio eixo, foi, mas peraí, teve que parar muita coisa. O milagre é maior, quanto mais a ciência tenta explicar Deus, e por isso que Deus fala, crescemos na graça e no conhecimento, quanto mais a gente quer crescer, entender o conhecimento do universo, mais a gente vê a grandeza de Deus. Eu sou fascinado por astrologia, não astronomia, astrologia é de signo, astronomia, que é o estudo da galáxia. Eu fico fascinado com aquilo. Fascinado, assim, o tamanho do poder de Deus, o tamanho da expansão do seu território. Eu falo, quanto a gente é insignificante na presença do universo. Assim, perto do universo a gente não é nada, nada. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntar cada um de vós, tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Como falei, Coríntios 14, Paulo ensinando a ética do dom. Os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade. A gente não pode viver sem essas revelações. Mas também não é um oráculo. O que é um oráculo? Que eu vou lá, você, então, irmão,
revela para mim aí. Revela para mim aí. Infelizmente tem gente que acha que é um cigano. Não, não é isso. A maior revelação é a Bíblia. Você quer entender o futuro, leia a Bíblia. Recomendo Apocalipse. O livro de revelações. Maior revelação que existe. Por sinal, tenta entender. O dragão sairá do mar e entregará o poder ao anticristo e ao besta. Quem é o dragão? Pois vivamos em um tempo marcado por engano. Ponto central. Os dons de revelação servem para a orientação da igreja de Cristo. Então temos 3 tipos de dons caracterizados no Coríntios 12. Dons de revelação, dons de poder e dom de elocução. Dom de revelação, que é o tema da lição de hoje, é a palavra de sabedoria, palavra de ciência e discernimento de espírito. Dons de poder é fé, curar e operação de milagres. O que é operação de milagres? É cadeirante andar. Surdo ver. Surdo ouvir. Surdo ouvir é difícil. Surdo ouvir. Cego ver. Às vezes eu erro umas coisas assim que eu fico até... Eu não acredito que eu surdo ver. Não, é surdo ouvir. E eu já vi isso. Eu já presenciei. Quem já teve a oportunidade de ver... eu já vi umas coisas assim... surreais no cristianismo, assim, de dons de maravilha. Dons de elocução, profecias, variedades de línguas e interpretações de línguas. Temos os 3 tópicos, né? Palavra, sabedoria, ciência e discernimento. Tópico 1, palavra de sabedoria. O que quer dizer sabedoria? Segundo o nosso dicionário, é um discernimento inspirado em coisas sobrenaturais e humanas. Então, é uma elevação do conhecimento. Em 1 Coríntios 12, fala que porque a um é dado o Espírito e dada a palavra de sabedoria. Essa sabedoria, especificamente do capítulo 12, Paulo está se referindo a uma sabedoria divina. É um conhecimento que ele foge da academia, ele foge dos estudos humanos. Então eu não preciso ser um cientista formado em Harvard, Massachusetts, para poder ter esse conhecimento. Porque tem muita gente que tem graduação e não tem um conhecimento de sabedoria divina. Isso aí é inversamente, não inversamente proporcional, mas não tem uma causa relacionada com a outra. Então, não importa quanto tem o grau de instrução, isso não significa que eu vou ser sábio espiritualmente. Mas a graduação também não pode ser descartada. Eu vivi num tempo que, para que estudar se Jesus estava vindo? Eu ouvi isso. E eu tenho dó de quem seguiu isso, porque hoje a gente está em crise, e quem não estudou está perdendo os empregos para a tecnologia. Então, a Bíblia ensina ao contrário. Em Provérbios fala, vai estudar, busque conhecimento. Em Jó fala, vai minerar. Conhecimento é igual mineração. Jó fala sobre isso, estudamos sobre isso. Provérbios tem vários versículos sobre estudo. Vai buscar conhecimento. Né? Qual é a diferença? O que é sabedoria? Isso serve tanto para o espiritual como para o natural. Uma informação solta é um dado. 42. Você fala, e aí? O que é 42? É um dado. 42. 1,63 ou 1,83 é um dado. Informação, quando eu relaciono esse dado com alguma coisa. 42 é o número do meu sapato. 1,83 é minha altura. Opa, tem uma informação. Conhecimento, o que eu vou fazer com isso? Observei que a média dos brasileiros mede em 41 a 42. Observei que a média dos brasileiros. Então, cheguei num estudo, num ajunto de informações, assim, a cada 10, 8 tem número 40, 42. Eu vou fazer sapatos. Conhecimento. Por quê? O conhecimento fez ele ajuntar informação. Aí ele teve a ideia. Tive uma ideia, vou fazer um sapato diferenciado. A grande maioria vai usar para trabalhar, então vou fazer um trabalho, mas eu vou fazer um mais confortável, que seja um sapatênis, por exemplo. Isso é a ideia. A sabedoria, ela extrapola isso. A sabedoria é você pegar, por exemplo, e entender o movimento de mercado, porque assim, devido à pandemia, ninguém está comprando mais. Então eu vou estocar, para que quando isso passar, eu vou ter. Aonde eu vi sabedoria no lado espiritual? José do Egito. José do Egito foi usado em sabedoria, foi assim, faraó,
teremos 7 anos de fome, 7 anos de fartura. Nesse período de fartura, crie-se celeiros. Olha a Bíblia ensinando a gente aí a economia. Isso é economia. Ah, a Bíblia não ensina dinheiro? Isso aqui é dinheiro. Economia. No ano de fartura, você guarda. Porque depois nós vamos enfrentar 7 anos de fome. O que você tem guardado? A Bíblia te ensinou a fazer isso. Meu Deus, não guardei nada. Então não reclama quando as coisas ficarem minguadas para frente. A Bíblia te ensina a guardar dinheiro, vai ter com a formiga o preguiçoso. Não seja preguiçoso, porque um dia vai vir a fome, a seca, e você como que é? O preguiçoso se esconde do sol e depois vem a fome e a seca, você carrega ele. Então, José do Egito, ele teve essa sabedoria que Deus falou: olha, está vindo tempos que as coisas vão apertar. Guarda o que você tem. Guarda o que você tem. Isso vai tanto no nosso sentido material como espiritual. Guarda o meu dinheiro, guarda a minha fé, guarda o meu conhecimento, porque eu preciso usar isso no futuro. Quem teve o estoque espiritual antes da pandemia, passou a pandemia, passou dificuldade? Passou, mas continuou orando, continuou jejuando e enfrentou de frente. E teve reservas para passar. Agora, se você não teve estoque guardado antes da pandemia, caiu no meio do caminho. Como muita gente que eu converso está em desespero. Ah, perdi emprego, preguei isso. Tá, mas Jesus não avisou isso antes? Está tudo escrito. Guarda na bonança para utilizar no tempo de seca. Eu vou falar um versículo para os irmãos, eu quero que os irmãos levem para casa e meditem em cima desse versículo. A profundidade disso. Nunca vi cresci, envelheci e nunca vi um justo mendigar, o justo nem a sua descendência mendigar o pão. A gente repete tanto isso, mas o que ele está falando exatamente disso? O justo não mendiga pão. Tá, então quem mendiga, inverte. Quem passa fome? Ah, mas Fernando, você está julgando? Não, eu não estou julgando, a palavra está falando isso. O justo não mendiga pão. Porque o justo está acompanhando a palavra, ele está se preparando, ele entende as sinais de Deus, ele está sempre conectado. Ah, mas quer dizer que passar dificuldade é uma coisa, fome é outra. A Bíblia está falando bem claro no versículo: mendigar o pão. Está escrito ou não está escrito? Isso é sabedoria. Por favor, pastor. No próprio versículo fala da descendência, né? E a descendência. Olha aqui como a Bíblia fala, um tolo. A Bíblia fala entre o sábio e o tolo. Ele classifica os dois. E ele também fala sobre o preguiçoso. Olha a consequência de um preguiçoso. Ah, eu não quero estudar, não. Sua descendência vai ter problema. Ah, eu não quero, não. Provérbios capítulo 1, versículo 7 fala o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então a primeira coisa do conhecimento é temer a Deus. Quando você teme a Deus, ele fala assim: eu preciso crescer na graça e no conhecimento. Então você vai crescer na graça e no conhecimento. Ah, mas eu estou velho. Morreu? Só não cresce mais quem morreu. Ah, mas eu vou fazer o quê? Tem milhares de coisas para fazer. Não é necessariamente uma graduação da faculdade de Harvard. Não, um curso técnico. Olha, teve gente que sabia costurar e fez máscara e conseguiu ganhar dinheiro na renda, no meio da pandemia. Teve gente que tinha uma motinha parada e está entregando comida. A questão é, não seja preguiçoso. A Bíblia te ensina assim: corre atrás, investe, cresce, estuda, para que quando vier o tempo ruim, você tem reservas. E veio o tempo ruim. Mas quem é que está passando necessidade? Quem não tem reserva. Quem deixa a vida me levar, a vida leva eu. Sabe o hino do Brasil? Isso é um hino brasileiro. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Leva pro buraco. Porque nós perdemos empregos. Hoje eu estou no emprego, mas não estou. E a pandemia foi muito clara com isso. E a Bíblia te ensina. Salomão tinha uma sabedoria
dada por Deus, que ele conseguia resolver coisas espirituais, como está escrito em Provérbios, como coisas naturais. Então a sabedoria é dada por Deus para você resolver situações do seu dia a dia. Senhor, eu tinha, por exemplo, uma pessoa que eu evangelizava e eu não conseguia chegar nela. E falar, Senhor, eu não consigo chegar nessa pessoa, só sou expurgado. E da maneira pior possível. E orando, Deus deu métodos de chegar. E eu consegui levar a palavra para aquela pessoa. Nunca mais tive contato com aquela pessoa, mas na época eu consegui. Então assim, o Senhor dá sabedoria para cada um de nós. Tiago fala, pedi sabedoria. Pedi. Senhor, eu não sei fazer isso. Eu faço isso todo dia. Irmãos, não é porque eu estou estudando que eu não peço isso. Eu estou fazendo, por exemplo, com a graça e misericórdia de Deus, um mestrado. Mas eu fui reprovado no primeiro. Estou fazendo o segundo. E eu estou assim, Deus dá misericórdia, abre minha cabeça, porque não está entrando, está tudo em inglês, está difícil de traduzir, a informação é difícil. É igual o Jó fala, é garimpar. Eu tenho que garimpar uma montanha para sair um quilinho, uma grama de ouro. Isso é sabedoria. Sabedoria cansa, estudar cansa, ler cansa. Mas eu tenho que fazer, ler a Bíblia cansa, mas eu tenho que fazer. Porque aquilo é um ouro. Eu preciso buscar crescimento espiritual e acadêmico e pessoal. Eu preciso crescer. Eu não posso ficar parado. Eu tenho um cunhado que fala que se em 6 meses ele não conseguiu crescer, ele se sente um inútil. Ele fala, não, eu tenho que crescer. Não é sentido de ficar rico e comprar um carro novo. Eu falo, não, eu tenho que entender que eu cresci. Que eu não fui um preguiçoso. Porque um dia vai vir um problema, eu vou ter que estar preparado. Um dia pode vir a doença, um dia pode vir uma pandemia. Quem esperava a pandemia? E pode vir outra, pode vir uma guerra. E o que a gente tem de reserva? O que a gente faz? Salomão entendia isso. Salomão reforçou todo o reino. Salomão reforçou toda a estrutura, o estoque. No entanto que quando o próximo rei pegou, ele estava... O reino tinha crescido de tal forma, foi o homem mais rico. Estevão tinha uma sabedoria do alto no poder da argumentação. Tem gente que se você for conversar e se você não tiver embasamento bíblico, você se desvia e aceita a pessoa. Por quê? A pessoa tem um conhecimento que era baseado naquilo que ela aprendeu, que é deturpado às vezes. E se você não tiver conhecimento bíblico, você começa a questionar que Jesus não é Deus. Ele é um Deus, como tem algumas Bíblias colocadas. Você tira Jesus da Trindade. Por quê? Falta conhecimento. Oséias fala, meu povo é destruído por falta de conhecimento. O conhecimento é a base do cristianismo. Nas outras religiões e algumas outras, quanto mais ignorante é mais fácil, você controla as massas. Principalmente todo o conceito de seita é a ignorância. É a verdade absoluta. O cristianismo não. Cristo, fazei prova de mim, pergunta. Deus fala, pergunta. Você não concorda com isso? Pergunta. E eu vou te mostrar a resposta. Você acha que eu sou injusto em fazer tal coisa? Pergunta. Ah, Senhor, não concorda com o Senhor faz? Pergunta. Como o Jó fez. E ele falou, não, primeiro se põe no seu lugar, né? Mas, foi por causa disso e disso, e foi explicando para Jó. Então, a sabedoria, ela foi usada, por exemplo, a Estevão, para pregar o evangelho. E ninguém conseguia debater. A palavra de sabedoria é um grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal. Eu só aconselho aquilo que eu vivo. Eu só posso falar de casamento se o meu casamento é bom. Só posso falar para cuidar bem dos filhos se eu cuido bem dos meus filhos. Então a sabedoria exige uma vivência. Não é qualquer um que fala, senta aqui, Levi, vamos falar sobre casamento. O Levi fala, rapaz, eu tenho 70 anos, você tem 40, quem sabe mais de casamento do que eu? Né? E aí, o respeito com os mais velhos? Então a sabedoria é um grande valor na tarefa de aconselhamento, em situações que demandam orientação e exercício, principalmente na área ministerial. Eu falei para todos os pastores que passaram aqui, eu estou fugindo de ser pastor. Eu admiro vocês. Vocês estão para um lado, eu estou para o outro. Porque meu cunhado virou, como se virasse. Ele agora é pastor da Lapa. O coitado está ficando careca e gordo.
E aí a gente fala assim, Jesus, o que que você... Ele fala assim, eu não consigo dormir, eu estou dormindo, o pessoal me liga, eu tenho que sair correndo para expulsar demônio, eu tenho que ir correndo para fazer desinteligência, eu tenho pessoa que fazer velório. Eu falei assim, vai nessa tua obra, vai nessa tua obra, eu prefiro, deixa eu aqui, vai, pode ir. Admiro que o seu galardão vai ser enorme, porque olha, é difícil. E eu ministro, pegar pessoas, casamento desestruturado, aconselhar. Pessoas que estão com fracas na fé ou foram contaminadas pelo fermento dos fariseus, e estão contaminadas. Aí você tem que limpar o trigo, coloca o trigo sujo para lá, o trigo aí tem que limpar, e dá trabalho. Então só a graça. Não confundir sabedoria com uma manifestação com desejo pessoal. Ah, eu sou sábio. Eu vou ser sábio porque eu quero ser rico. Quanto mais você estuda, mais você percebe que você não é nada. Quanto mais você abre as portas do conhecimento, quanto mais vai abrindo, você vai chegando numa insignificância, que nem João Batista, que ele cresça e eu diminua, porque aqui eu sou só a pessoa que baixa aqui na água e acabou meu ministério aqui. Então o conhecimento te traz o seu lugar. Fala assim, não confunde, não é para ser rico, não é para ser empresário, não é para ser isso. É para crescer espiritualmente, emocionalmente, na pessoa, na família, como pai. O dinheiro é consequência. E buscar primeiramente o reino de Deus e as demais coisas. Deus manifesta os dons em nossa vida segundo a sua sabedoria e não da nossa. Ele dá sabedoria. E pode ser por um momento específico. E nunca mais você ter. Por um debate específico. Sabedoria espiritual. Ou ele pode te conceder sabedoria, um pouco vai te alimentando, crescendo, um pouquinho de cada vez. Para não inchar, né? Para não inchar. Então ele vai te dando doses homeopáticas. Tenhamos maturidade e cuidado com esse dom. Não é porque eu estou dando aula que eu sou o suprassumo do conhecimento, não. Que Cristo cresça e eu diminua. Como Paulo ensina, quem ensina tem dupla honra e duplo juízo. Vai ser julgado 2 vezes. E principalmente, eu falo isso para minha esposa, eu tenho que tomar um cuidado, porque o que eu falo, eu tenho que viver. Porque senão eu sou hipócrita. E eu sou cobrado. Quem ensina, quem fala a mensagem de Deus, quem pronuncia, ele é cobrado, é a faca de 2 gumes, ele bate para frente e bate para trás. Não sei que vocês tiveram essa experiência, quando você vai pregar, eu não gosto muito de pregar, mas quando chamaram para pregar, você vai ler, primeiro você apanha. Mas apanha que você fala assim, de chinelada. Aí você fala, Jesus, né? Perdoa. Me perdoa. Aí depois que você termina, eu falo, acho que é isso para a igreja. Daí você fala assim, mas a igreja não vai gostar não, vai bater em mim. Eu vou apanhar 2 vezes. Aí você vai, não, é a mensagem que ele deu. Então você apanha primeiro, depois você fala. Palavra de sabedoria. Sabedoria é uma declaração dada para satisfazer alguma necessidade numa ocasião específica. Tem um filho problemático, não sei como resolver. Filho ou filha, pede sabedoria. Tem coisas que a gente não ganha falando, discutindo, mas usando sabedoria. Deus dá sabedoria. Como? Através da oração, através da meditação da sua palavra, ele te orienta. Ah, eu estou sempre endividado. Deus me dá de sabedoria para que eu possa sair desse problema de endividamento. Ele te dá sabedoria. Ó, tem essas portas de conhecimento, vai atrás. Deus abre a porta, mas ele não te empurra para dentro, não. A porta está aqui. Quando eu comecei a estudar, quando eu decidi estudar, eu estava pensando, só está nesse negócio de eu estudar. Aí veio no meu coração, 2 anos vai passar, de qualquer forma. 2 anos você pode estar formado, ou 2 anos pode estar do jeito que está. Mas os 2 anos vão passar, da mesma forma. Ah, são 5 anos de engenharia. 5 anos passa. Só que você pode ser um engenheiro, e você pode ser a mesma coisa de hoje. Entendeu? É só um exemplo, não necessariamente nisso. Então, o tempo passa, as coisas passam, as coisas mudam. Então, os problemas de hoje, eu não consigo resolver esse problema. Senhor, me dê sabedoria. Ele vai abrir. E abre. E abre. E abre mais do que você pode fazer.
Aí você fala, Jesus, qual que eu vou? E ele vai abrindo. Experiência própria. E quanto mais você vai pedindo, mais vai abrindo. E vai ficando mais difícil, mais difícil, mais difícil. Mas ele vai te dando graça. Ele dá sabedoria. Só que também tem um preço para pagar a sabedoria. Você tem que ter dedicação, você tem que ter compromisso. Mediante esse dom, a percepção sobrenatural, tanto a necessidade da palavra de Deus, traz aplicação prática. Não adianta eu saber a palavra de Deus, ama o próximo, e dou uma bica no meu cachorro. É um exemplo. Ou ama o próximo e ignoro todas as pessoas que estão sem emprego. Eu amo o próximo, mas aqui, ó, tem 15 irmãos sem emprego, eu não dou uma cesta básica, um macarrãozinho para o quilo. Que amor ao próximo. Ou que nem eu pego umas pessoas conhecidas que falam assim, lá em Timóteo fala, aquele que ama, aquele que não cuida dos seus, principalmente o da própria casa, nega a fé e é o pior que os descrentes. 2 Timóteo, vamos lá. Isso tem que ser mostrado na Bíblia. Primeira Timóteo, 5 e 8. Muito fácil falar o amar o próximo pro próximo, na distanciamento social. Mas o difícil é falar amar o próximo dentro da própria casa. E a Bíblia pega aqui, ó, Paulo pega na... Eu gosto muito de Paulo. Paulo é da chinelada. Ele não tem meia palavra, não. É ou não é? 1 Timóteo 5,8 fala o seguinte: mas se alguém não tem cuidado dos seus, quem é os seus? A sua família. Seu pai aposentado, sua mãe aposentada. Coitado que trabalhou a vida inteira e agora está sendo quicado de casa em casa. O meu pai e minha mãe estão em casa. Eles vieram assim, Fernando, a gente está vendo. Eu falei, pai, fica em paz. O senhor criou 3 filhos abençoados. O senhor sempre terá um lugar. Vocês estão aí agora morando na praia, mas quando chegar a idade de 80 anos, vocês vão vir morar com a gente. E vocês vão ser muito bem cuidados. Porque vocês nos ensinaram bem. O senhor foi um bom pai. E eu tenho o meu papel de cristão a cumprir. Né? E ontem a gente falou exatamente disso ontem. Porque a pessoa que é crente não cuida da sua própria família. Aí ele nega a fé e é pior que os descrentes. Então, a prática da palavra de Deus é sabedoria. Sabedoria o quê? Eu pegar esse versículo que eu sei que eu tenho que cuidar dos meus e pôr ele em prática. Isso é sabedoria. Uma coisa é eu ficar falando ele 50 vezes no púlpito e eu não coloco ele em prática. Que adianta? Que sabedoria há nisso? Que amor ao próximo é esse? O interessante é que você vê lá em Lucas, que quando Jesus fala, eu tive fome, tive sede, estava preso, estava nu e vocês cuidaram de mim. Os que fizeram, eles falam assim, mas quando que a gente fez isso? Eles nem sabiam que tinham feito. Eles só fizeram. Quando que a gente fez isso? Não, quando você fez para um dos pequenininhos, você fez para mim. Jesus ia ter que explicar, porque eles nem sabiam que eles estavam sendo agraciados e não sabiam nem por quê. Vocês vão vir aqui, ó, seja bem-vindo. Tipo assim, graça imerecida, estou sendo abençoado. Eu falei, Jesus, é legal, tá entrando, mas eu não sei nem por que eu estou ganhando isso. Nossa, é porque você fez isso. É a prática, isso é sabedoria. Porque a palavra sabedoria é concedida de acordo com a necessidade. O dom não nos enaltece. Lembra que eu falei que quanto mais conhecimento, mais você abaixa? O que Jesus fala sobre isso? Você quer ser o maior? Seja o menor. E ele lava o pé dos discípulos e falou, dou-vos os exemplos. Vocês me chamam de mestre e realmente eu sou mestre. Jesus fala, então eu dou o exemplo, vou lavar o pé de vocês. Dou o exemplo para vocês. O dom, às vezes esse dom transmite uma palavra de sabedoria para orientar a igreja. Assim como Atos, como Corinto. Paulo arrebenta Corinto. Assim, no sentido bem popular. Ele dá latada na cara de Corinto. Como pode vocês ter todos esses? Eu imagino Paulo assim, irado. Vocês têm todos os dons e vocês ficam com essas palhaçadas, com essas meninices.
Todos os dons, como que vocês não casam uma coisa com outra? Tem problema sexual aqui, tem divisão, tem isso, tem isso. Vocês são crianças. Aí ele fala assim: eu queria falar coisa de adulto, mas eu não consigo. Os irmãos de Corinto falam assim, né? Imagina. E está escrito isso, é só ler Coríntios. Vocês têm todos os dons, mas você não tem amor, não serve para nada. O maior de todos os dons é o amor. Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu falar, não tiver amor, não serve para nada. Então a palavra de sabedoria serve para resistir. Fala assim, não adianta você ficar pulando, falando em língua, se a sua vida não pratica isso. Se a sua casa não faz isso. Minha mãe fala, minha mãe está congregando lá na Baixada, ela fala com o pastor dela, fala assim, você quer profetizar na minha igreja? Pode profetizar. Mas segunda-feira eu e minha esposa tá lá na sua casa. Para ver como está você com a sua família, com seus filhos, com a sociedade. Porque falar profecia é fácil. Quero ver a tua vida. Aí é onde a gente... Ah, o pastor está errado? Não. E conhecerei as árvores pelos frutos. Quem falou isso? Jesus. Vou falar mais para isso. A prova que Jesus falava do dom sobrenatural, a palavra de sabedoria é comprovada e era sempre repreendida para aqueles que não entendiam, os pessoal da sinagoga, pessoal que as pessoas que eram hipócritas, quando ouve a verdade, queria repreender a palavra de sabedoria, queria repreender, mas você está falando umas coisas que está incomodando, que Jesus ressuscitou, ele não ressuscitou. Ninguém morre por uma mentira. Se Jesus não tivesse ressuscitado, você acha que o apóstolo ia morrer por uma mentira? Eles morreram porque eles viram Jesus. Eu vi. O Pedro falou, eu vi, nós vimos, Tiago viu, nós vimos, 500 pessoas viram. E morreram até, ele falou, eu vi. E pode matar porque eu vi. Se fosse uma mentira, uma primeira torturada lá, eu vou parar. Não vi não, mentira, larga, para, solta. Mas não foi isso. E a palavra de sabedoria foi concluída por Estevão e os apóstolos. Então a sabedoria, capítulo 12, 1, ela não é humana. Tem a sabedoria, é dada por Deus. Tem gente que estuda e não sabe o que faz com aquilo. A sabedoria é dada por Deus. E Ele dá para quem Ele quiser. Para os justos, para o injusto, para qualquer pessoa. Tem gente que é extremamente inteligente e não é evangélico. Porque Deus deu. Não, em Gênesis você fala que Deus deu, fala, você vai ser carpinteiro, você vai mexer com bronze, você vai ser... Ele dá talentos. Ah, Senhor, qual é o meu? Tem. Todos nós temos. Eu estava falando ontem com a minha mãe, o que é que Deus deu para a gente que os anjos e nenhuma entidade ou criação tem? Quando Deus criou o homem, Ele falou, façamos a imagem e semelhança. Pergunta para a sala. O que Deus deu para a gente que nenhuma outra criação tem? Enquanto eu tomo água. Raciocina nisso. Nem Satanás tem. Nem os anjos. Nenhuma outra criação tem. O que nós temos que eles não têm? O ser humano tem. Todos eles, bom ou ruim. Nós temos uma característica muito semelhante ao de Deus, chamado criação. Nós podemos criar coisas. Nós podemos imaginar uma tela e criar aquela tela, uma pintura. Imaginar um prédio e construir um prédio. Isso é uma semelhança muito próxima do próprio Criador, porque Ele é um Criador. Anjo já cria alguma coisa? Satanás cria alguma coisa? Só confusão. Se você der um monte de barro para um cachorro, ele vai fazer um vaso? Os animais não têm a criação. Então, quem dá isso, quem nos deu essas capacidades, foi Deus. Ele deu a cada um de vós uma habilidade. Todos nós somos bons em alguma coisa. Só que onde está o talento? Está enterrado? Ou está sendo colocado para render? Os talentos que Deus dá a cada um. Então, sabedoria é você saber usar isso de forma prática, uma capacidade natural, usar com tomadas de decisões sábias. Uma coisa eu ensino para os irmãos: Deus não age no engano, em nenhuma hipótese. Se no processo que você está fazendo há engano, não há Deus.
Isso é uma questão de sabedoria. As coisas que dão certo, aquele cristão do Salmo 1, que não se assenta na roda dos escarnecedores e dará fruto dia e noite, ele é a pessoa que entende e busca sabedoria. Porque ele lê, entende e pede: Deus, me ajuda a pôr em prática. Salmo 1, aquela figura da Salmo 1. Tópico 2, palavra da ciência. A palavra da ciência se relaciona à capacidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo aos cristãos para conhecer fatos e circunstâncias ocultas. A palavra da ciência é assim: Deus revela o oculto. Aqui, por exemplo, Amós fala: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos. Pandemia está na Bíblia, irmão? Tá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. O que mais? Vocês falam tanto esse versículo? Eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. E nos últimos dias terão fome e pestes. Jesus falava sobre isso. Então assim está. E não é a última. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os segredos nos seus servos, os profetas. Para que serve isso? Para que a gente não caia no engano de ser levado por falsas doutrinas. Quantas pessoas se mataram no ano 2000 porque achava que o mundo ia acabar em 2000? E era bug do milênio, era um problema de computador, não tinha nada a ver com o dia a dia da pessoa. Era um problema porque o computador foi feito considerando só 2 dígitos no ano. Esse era o problema do bug. Os computadores antigos só tinham considerado o ano como 2 dias. Era 2 dias por dia, 2 dias por mês, 2 dias por ano. Ninguém pensou que a gente ia chegar em 2000 e ia virar 99 e ia virar 00. Aí alguém falou: se virar 00 vai virar 9.900. Esse era o problema. E as pessoas surtaram. E teve seitas e seitas que falaram: não, Jesus vai vir agora. E se mataram, tomaram veneno, pularam de prédio. E o 2000 passou. Aí depois veio o famoso 2008. Porque Nostradamus falou que o mundo vai acabar em 2008. Aí a pessoa é surta. Aí passou 2008. Não é? Passou. Agora tá vindo o meteoro da NASA em 2012. Não foi 2012, foi o calendário Maia. Porque o calendário Maia, ele vai acabar o mundo em 2012. Estamos em 2021, obrigado. E se Jesus demorar mais 1000 anos? Ele já demorou 1900. E se ele quiser mais 1000? Porque ele tem pessoas no futuro que ainda vão ser salvas. Quem é a gente para controlar isso? Ele pode vir hoje, como pode vir daqui? Ele que decide. O Pai que conhece isso, mas no meio do caminho vai ter esses profetas querendo levar a gente com profecias. Não saia no dia 30, vocês ouviram isso? Dia 30 é demais, porque o anjo da morte vai pegar quem ceifar. Meu querido, Jesus venceu a morte. A chave da vida e da morte está com Ele. E se Ele quiser me levar, eu vou feliz. Porque Paulo nos ensina o seguinte: se eu vivo para Cristo, viverei para Cristo. Se eu morrer, é lucro. É o que eu falei para minha mãe quando ela pegou Covid. Ela está ouvindo. Se o Senhor levasse a hora hoje, eu vou ficar triste como um ser humano comum. Perdi minha mãe. Mas a questão é: só está preparada? Ela faltou. Porque eu vou vê-la de novo. Agora o que me preocupa é ver parentes meus que não são salvos doente. Esses eu estou preocupado. E esses eu estou orando e falo: Senhor, eu falei para minha mãe, dói mais eu ver uma pessoa que eu conheço, que a família é toda ateu. Toda ateia. Não passar por essa dificuldade, desesperados lá e vendo, e a gente está orando por eles para que seja recuperação, e assim você fica. Mas a minha família, se acontecer, vai doer, eu vou chorar, mas eu vou vê-los novamente. Então a palavra manifestação de dom tem a finalidade de prever a igreja. Vivemos o verdadeiro cristianismo. A doença vai passar. Deus pode curar, como Deus pode levar. A Bíblia fala que Ele tem prazer em recolher os seus.
mas ele não tem prazer em recolher o ímpio. As duas mensagens estão escritas na Bíblia. Não tenho prazer na morte do ímpio, mas eu tenho prazer na morte do salvo. O dom da palavra de ciência visa servir os propósitos triviais, não serve para ser problemas triviais, ele serve para significar. Ele não quer saber, por exemplo, como é feito o tecido do tabernáculo, ou porque a arca era na direita ou na esquerda, ou qual o nome da mulher de Caim. A palavra de ciência não é para descobrir isso. Não é uma mera curiosidade humana. Ela é para manifestar dons sobrenaturais, finalidade de preservar a igreja. Ver que movimentos tem... Sabe o que a igreja está indo para um movimento que ninguém está percebendo? Poucos estão percebendo? A igreja está se filiando ao partido da esquerda. Que é aqueles pensamentos cultos coaching. Não é palavra mais de renúncia, palavra de correção, palavra de transformação. É coaching, é massagear o ego. E pessoas que eu até amo, conhecidos meus que são pastores fazendo isso, está caindo nessa modinha. Aí até veio uma barbaridade que Jesus era socialista. Mas peraí, como Jesus era socialista? Começa a misturar a coisa de política com religião e vira uma salada. Outro dia eu fui ver uma live numa igreja e estava discutindo Olavo de Carvalho, que é um dos filósofos da direita. Mas não é na live da igreja que você faz isso. Você quer discutir sobre filosofia, direita, esquerda, você discute. Mas na live da igreja você tem que discutir cristianismo. Cristo, cristocêntrico. E as mensagens estão saindo do cristocêntrico e estão virando antropocêntricas. O homem. Vem do jeito que você está. Não estou falando da parte estética, no costume. Estou falando da parte espiritual. Vem do jeito que você está mesmo. Serve do jeito que você está, serve. Palavras coach. Aí você começa a falar a palavra doutrina. Não me julgue. Quem é você para me julgar? Não me julgue. Aí se esconde atrás de não me julgue. A palavra da ciência, ela mostra a finalidade de preservar a igreja dessas doutrinas que estão entrando, coisas que vai tentar. O inimigo todo momento vai tentar entrar na igreja. A palavra de ciência, por exemplo, revela os planos. Eliseu, o rei da Síria, ele teve um treco, ele quase matou toda a corte dele. Ele planejava uma coisa, ele ia lá, dava errado, e falou, tem espião aqui. Simples assim, quem é que está me traindo? Eu vou matar todos vocês. Aí um deles acha que tremeu, falou, não, peraí, tem um profeta lá, que quando o senhor está dormindo, Deus revela para ele seus planos. Fala, manda matar o profeta. Aí mandou o exército para matar o profeta, Eliseu. Né? Aí chega o moço de Eliseu, vai pegar a água, ele olha para um monte e fala assim, Jesus, morremos. A cidade cercada. Então, o cara não mandou um assassino, ele mandou um exército. Ele cercou a cidade, falou, o profeta vai morrer hoje. Aí volta a falar com Eliseu fala, calma, maior é quem está com a gente. Isso é palavra de ciência. Aqui não tem ninguém, esses guardas aqui de Samaria é ridículo, não dá nada para lá, eles vão passar o trator na cidade. Calma, aí, Senhor, abre os olhos dele. Aí quando ele viu um exército maior ainda, com carros de fogo. Isso é ciência, palavra de ciência. Outro exemplo foi o exemplo de Daniel, que ele viu coisas futuras, ele viu Alexandre o Grande, ele viu o Império Romano. E ele nem tinha ideia que é isso, a estátua de Nabucodonosor, cada etapa era um império, os medos, os persas, coisas futuras, e o reinado de Cristo. E ele talvez morreu e não entendeu o que ele viu, mas ele viu e registrou a estátua lá, né? E os últimos, agora que a gente está nos pés, que é o reino mais frágil que tem, que é os nossos dias, é o reino mais frágil, que é a mistura de ferro com barro. Então, palavra da ciência é isso. No Novo Testamento, Pedro, Ananias e Safira, por que você mentiu? Não importa o valor. O Espírito Santo não estava preocupado com o valor daquela propriedade. Tanto faz, os irmãos já estavam vendendo tudo, aquilo ali não faz diferença. Mas foi a atitude de esconder a mentira que eles sofreram. Isso parece até uma pena pesada, mas o Espírito Santo estava falando, não se brinca com o Espírito Santo, para de mentir.
O salário do pecado é a morte. E o Espírito Santo demonstrou à igreja um exemplo prático. Aí vem a esposa, segue na mentira, cai. Quem revelou para o Pedro que eles estavam mentindo? O Espírito Santo. Então a palavra de ciência, ela expõe. O propósito não é para servir para problemas triviais. Eu quero saber quantos anjos cabem na ponta da agulha. Os judeus perderam estudos e estudos sobre isso. Vocês sabiam disso? Existem diversos livros para saber quantos anjos cabem numa ponta de agulha. Para quê? Por que eu vou fazer um estudo? Jesus vivia na praia de Nazaré. Nazaré é uma praia. Tá, Jesus era praiano. Qual o problema disso? Ele podia ser cearense, podia ser paraíbense, matogrossense, podia viver no sertão, podia viver no deserto. Qual a diferença? O problema não é isso. O foco é ele. Começam a relativar. Que nem eu falei do livro Em Defesa de Cristo, um dos combates das pessoas que é contra a Bíblia fala que Marcos escreveu de um jeito, Lucas escreveu do outro jeito e Mateus escreveu do outro jeito. Aí a pessoa que escreveu fala assim, não importa, mas os três estão falando a mesma coisa. É como se um acidente de carro acontecesse aqui na rua e tem 3 testemunhas. Cada um vai contar o acidente numa perspectiva. Aí eles começam a falar, mas Lucas não foi apóstolo, Marcos não foi apóstolo. Marcos era assistente de Pedro. Quando você lê Marcos, você não está lendo Marcos, você está lendo Pedro. Ele que falou para Marcos. Lá em Atos fala que ele andava com Pedro. E Lucas é assistente de Paulo, meu médico amado. Então assim, sempre vai ter alguém querendo discutir umas coisas da Bíblia. E tem fato. Mas são triviais para tirar o foco da atenção. Qual é o foco dos 3, 4 evangelhos? Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Quando você pega uma pessoa para entrevistar sobre um crime, testemunha de um crime, o policial não está ligado nos fatos, ele está tentando entender o enredo do fato, não os detalhes. Se caiu metade para a direita, metade para a esquerda, ele quer saber se todos estão compondo que aquela pessoa sofreu aquele problema. Ele compõe a história. Então, a finalidade é preservar a vida da igreja. A palavra de ciência é trazer revelações de coisas ocultas. Eu gosto muito de uma passagem de Ezequiel, que Jesus pega Ezequiel, leva até o templo e fala, olha o que eles estão fazendo comigo. Ele falou, não estou vendo, eu estou vendo só a parede. Daí Deus abre um buraco na parede e fala, espia lá dentro. Isso é palavra de ciência. Ele revela o oculto. Discernimento de espírito. Para encerrar. Deixa eu falar não, porque senão passa de 1 hora. O problema de dar um aula online é que eu não tenho sininho lá, quando eu ver passou de 1 hora. Dom de discernir espírito. É a capacidade sobrenatural dada por Deus para discernir. O que é discernir? Distinguir. O que é distinguir? Separar a origem e a natureza das manifestações espirituais. O dom de discernir espírito, o pastor Stanley fala num dos seus estudos, envolve uma percepção capaz de distinguir espírito, cuja preocupação é proteger de ataques do Satanás e dos espíritos malignos. A questão muito simples, resumindo, é isso assim, quem está falando comigo? Quem está falando comigo? Foi-se realmente Samuel que falou com Saul, quando a feiticeira puxou o espírito lá? Foi? Ou foi um espírito se passando por Samuel? Para confundir tudo? Foi Samuel. Não, porque a Bíblia fala que vindo após a morte é o juízo. Não tem como o espírito voltar e não existe nenhum momento que acontece isso em outra parte da Bíblia. Você está dando a luz ao espiritismo nisso. Não tem nada a ver. Lá não foi Samuel. Lá foi um espírito maligno se passando de Samuel. Existem 3 tipos de manifestações e precisamos tomar cuidado. De Deus, que é Ele falando mesmo. O eis que te diga é Ele falando mesmo. O do homem e do diabo. Eu acho pior o do homem. O do homem é o pior. Porque o homem é ruim. O homem é maldoso. Ele é influenciado pelo maligno, mas o maligno não é culpado de 100% de tudo, não. É o homem mesmo. Então, a profecia, por exemplo, é fruto de uma ordem divina, de uma mente humana e de uma origem maligna.
Dentro da igreja, irmão, num culto abençoado? Sim, Deus permite, para que a igreja esteja atenta. Por isso que ele faz prova. Provai o profeta. Veja os frutos do profeta. Que frutos? Quais os frutos que eu vejo? Quando a Bíblia fala fruto, quais os frutos que eu estou vendo do profeta? Levantei e comecei a profetizar. Quais os frutos que vocês vão ver na minha vida? Gálatas 5:22. Vamos lá? Você quer pegar profeta? Pega aqui, ó. Falar até papagaio fala. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Não adianta ser profeta e não ter fruto. Até o burrinho falou, mas foi só um momento. Então, dom de discernir espírito, ele tem um papel essencial de preservar a saúde da igreja. Teve uma colega minha do serviço uma vez que mostrou uma foto que tiraram no show culto, que apareceu um ser. E tiraram a foto. E ela falou, o Espírito Santo está aparecendo no nosso culto. Eu falei assim, sim, eu acredito que seu culto é o Espírito Santo. Mas eu nunca vi uma foto do Espírito Santo. Tomem cuidado. A igreja estava assim, nossa, temos uma foto do Espírito Santo. Ela me mostrou a foto. E realmente é impressionante a foto. Eu falei assim, o cristianismo tem 2000 anos. A foto tem, sei lá, 200 anos, mais ou menos, 100 anos, vai, 100 anos. Alguém já viu foto do Espírito Santo? Cuidado. Aí ela parou. Tem razão. Foi assim, não caia nessas coisas. Quem gosta de se aparecer não é o Espírito Santo, é o outro. Quer enganar a igreja, aí vocês vão começar a idolatrar essa foto. Igual nossos irmãozinhos apostólicos. Começa a idolatrar algo que não é uma imagem, é uma foto. Tá prestando culto, é idolatria. Não muda nada. Fontes e manifestações espirituais. Até ontem eu falei para meu pai, o pior é você ver, a gente reclamava tanto dos católicos, da idolatria deles, aí a pessoa se torna evangélica e tem as outras idolatrias, que é sal santo, meia santa, vassoura santa, óleo ungido de Israel, e para lá vai. As outras idolatrias. A Arca da Aliança, e começa a vir essas coisas, essas manifestações dentro da igreja, sabe, que você fala assim, mas, que bizarrice é essa que não tem base bíblica nenhuma? Aí saiu da idolatria de um lado e foi para a idolatria do outro. Começa a idolatrar pessoas, órgãos, igrejas, porque já viu esse comercial? Antes eu tinha depressão, agora eu fui na igreja tal. Eu sou a igreja tal? Mas quem te curou da depressão? Foi a igreja ou foi Cristo? Aí você passa ali na ponte, de uma ponte aqui em São Paulo, você vê a foto do pastor e da pastora, assim, enorme, e o nome da igreja pequenininha do lado. Idolatrias invertidas, idolatrias gospels. Então, esse dom de discernir espíritos não é a habilidade somente de descobrir falha do profeta. Não, ele é para tentar entender aquilo que está fora do lugar. Olha o Galo ali se passando de Flamengo. Como é que a minha filha chama aquele joguinho? É o espião. Porque tem um joguinho que ela joga que é o espião, é o infiltrado. Está no meio. Então, o dom de discernir espírito, através da palavra, ajuda você a testar e provar os espíritos. Peraí, o que você está falando aí? Tem base bíblica? Os apócrifos, existiu diversos apócrifos. Por que eles foram retirados da época? Por que você não tem um livro de Tomé aí? Porque os irmãos da igreja primitiva fizeram 3 pilares. Primeiro, tem que reconhecer a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Segundo, tem que reconhecer Cristo como Deus. E terceiro, tem que ter ensinamentos de Cristo.
Se cair nenhuma dessas três é apócrifo. O que é apócrifo? É coisas feitas depois, outras tendências, é anátema, é outro ensinamento. E todos eles caíram nessas três réguas. Fala da Trindade? Fala. Está dentro. Na hora que eles foram compor a Bíblia. Ah, esse ensinamento aqui, isso aqui é misticismo, puxado de uma cultura, tá fora. Ó, isso aqui, ó, Jesus mandou falar, não, mas em nenhum momento Jesus falou isso, fora. Entra em contradição com outro assunto que Jesus falou. Então, isso é discernir espírito. Os irmãos que montaram a nossa Bíblia que a gente tem hoje compilada, que antigamente ela era separada em diversas cartas, aquele conselho, eles foram totalmente usados pelo Espírito Santo. E em cima de 3 pilares simples, eles conseguiram montar o que a gente tem hoje como Bíblia. Hoje eu tenho uma Bíblia de 5.000 idiomas. Aqui, ó. Que traz versões com versões. E você consegue estudar. Então, a isso serve discernimento de espírito. O apóstolo João nos advertiu acerca dos espíritos do anticristo. Que eles tentam negar Cristo. E diversas raízes do cristianismo saíram. Teve uma aula que eu falei disso, das árvores do cristianismo, algumas raízes que saíram, galho, outras igrejas, que tiraram o Cristo de divindade. Colocaram como um segundo, como um profeta, e saiu fora. Jesus ensinou que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos em que produzem, isto é, pelo caráter. Mateus capítulo 7, estou terminando. Mateus capítulo 7, ao 20. Jesus falando o seguinte, em Mateus: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas. Ó, vou voltar aquela imagem. Cadê? Das ovelhas. Assim, ó, ele vem. Bonitão. É isso que Jesus está falando. Mas interiormente são lobos devoradores, porque pelos seus frutos conhecereis. Porventura, colhe-se uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz frutos, e toda árvore má produz frutos. Não pode a árvore boa dar bons frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Que frutos? Frutos do Espírito. Quer julgar se a palavra de Deus, se o profeta de Deus, se aquilo tem... Bíblia. Taca ali Bíblia. A nossa régua. Eu tenho um primo meu que é pastor em Osasco. Ele falou que chegou uma mulher que tinha uma profecia para a igreja. Ele falou assim, pode falar para mim. Eu sou o anjo da igreja. Deus me instituiu o anjo da igreja. Pode falar para mim que eu repasso para a igreja. Não, é para a igreja. Só tem que dar a oportunidade para mim para eu falar para a igreja. Ele falou, não é qualquer um que sobe no púlpito, não. Não é qualquer um, não. Tem que ser batizado, lavado e remido. E eu tenho que estar acompanhando você por um tempo. Não é qualquer um que já chega, aceitou Jesus, vem com toda aquela carga do mundo que vai subir no púlpito. Temos que vigiar. Não é qualquer um que sobe. E nem mesmo dentro da igreja tem uns que sobem ainda para trazer testemunho. Está há anos aqui e não aprendeu nada. Então assim, e ele não deixou. Aí depois ele ficou sabendo que os outros pastores da redondeza deixaram. E ela falou um monte de besteira. Os pastores falaram, rapaz, aconteceu isso. E foi assim, mas também, olha, cadê a sabedoria? Olha o prejuízo que você fez. Por quê? Porque os outros, eles se conversam da mesmo bairro lá de Osasco, aí os outros pastores falam, a gente deixou, parecer um profeta, ela toma cuidado com a fulana de tal. Sabe, aquela... Eu falo, mas também vocês dormiram. Não é qualquer um que chega. Você não conhece a vida da pessoa, você não conhece a família da pessoa, você não conhece o histórico da pessoa. A pessoa chega aqui, aí esse que te diga e blá, 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 e solta um monte de coisa. Como que você avalia os frutos disso? Né? Então, aqui, Paulo nos ensina, Jesus nos ensina, no caso, a medir. Você está falando, eu vou pôr uma régua em você. Pode falar, mas eu estou te medindo. Segundo a Bíblia. Você tem que passar no scanner da Bíblia. Se não passar no scanner da Bíblia, fala aí com a minha mão. Irmãos, isso evita diversos problemas. Teve um caso de uma pessoa, alguns mais antigos aqui da Cachoeirinha vai lembrar,
que profetizou que essa menina vai casar com esse cara. Eis que te digo que você é a esposa desse cara aqui. Aonde está isso na Bíblia? Quem fez isso na Bíblia? E qual o sentido disso para o Evangelho? Mas tudo bem. Aí, um olhou para o outro e falou, já que Jesus mandou, né, vamos, casou. Deu certo? Foi um inferno esse casamento. Se separaram, os dois desviaram. E os dois estão com ódio da igreja até hoje. Isso aconteceu aqui. Você sabe disso. Mas diversos. Mas, sabe, teve uma... Eu vou contar um que a minha mãe contou para mim, nem eu sabia disso. O irmão da minha mãe estava com câncer. Ele veio um dia aqui no nosso culto, estou falando da minha casa, e sentou aqui que ele era evangelista, né? E uma pessoa foi usada em profecia e falou assim, Deus está te curando hoje. Vai lá na farmácia e vai se pesar, porque você vai começar a ganhar peso a partir do momento de sair desse culto. Coitado, estava com câncer. Ele agarrou na fé e foi. Quando ele chegou lá, que peso que ele ganhou? Ele perdeu. Isso piorou a situação emocional dele, que depois daquilo ele degrediu mais ainda. A minha mãe conta isso chorando. Nós já somos vacinadas, minha família é vacinada de algumas coisas que a gente já vivenciou, então a gente está vacinado já dessas heresias, porque a gente teve esse exemplo. E meu tio, Deus optou em levar ele. Como levou o nosso pastor Manuel, às vezes ele leva. Mas uma pessoa totalmente na emoção, sem pé, sem cabeça, não orientada pelo Espírito Santo, falou uma palavra que não foi de Deus. Ela se aproveita, tem gente que assim, ela vê que você está mais tristinho, e se aproveita da questão, linguagem corporal, existem muitas técnicas de linguagem, ou que nem o pastor Valdir uma vez nos ensinou, revelação por atacado, tem 2 pessoas com dor de cabeça aqui, óbvio que tem 2 pessoas com dor de cabeça, é por atacado, né? Fale. Obrigado. Estou acabando. Então, discernir os espíritos é você levantar, como eu já vi, a pessoa levantar, blá, blá, o pastor levanta, cala a boca, senta. A igreja. Falou assim, em nome de Jesus, senta. A pessoa, né, ele falou assim, irmãos, fui orientado por Deus a fazer isso. Vamos seguir o culto. Ou que nem num outro que eu vi, isso eu estou falando experiências que eu vi, não é nem me contado, eu vi. O pastor estava pregando, chamou um amigo para pregar, um outro pastor para pregar, e estava pregando, falando lá para lá. Qual é a maior revelação numa pregação? É a palavra. Aí levantou alguém, chegou aqui, deu um jogo de corpo no pastor, pum, empurrou ele para fora do microfone, pegou o microfone e começou a falar. Meninice. O pastor convidado, ele, né, ficou quieto. O pastor da igreja levantou, tchau, senta lá. Vai sentar em nome de Jesus. Não atrapalhe o culto. Voltou. Irmãos, a maior profecia que existe é a palavra de Deus, o qual está sendo ministrada aqui pela Bíblia. Nenhuma profecia pode ser maior do que a palavra de Deus. Coríntios capítulo 14. Isso é meninice, depois eu converso com você. Senta aí e fica quieto. O que é isso? Discernimento. Eu vi isso. É você que está assistindo o culto. Você fala assim, nossa, isso é autoridade. E eu vi isso algumas vezes. Então, discernimento espírita é a capacidade sobrenatural de falar, cala a boca e senta. Você está atrapalhando o culto, para de voar. Você está atrapalhando a mensagem. Fala em línguas baixo aí com você, porque você está edificando só você. Quem edifica assim, a palavra principal aqui, você está atrapalhando a mensagem. Então, o discernimento espírita é saber se é Deus que está falando, se é o espírito maligno que está falando, se é o próprio homem fazendo a meninice, como eu já vi quebrar banco. Você já lembra? Quebrar púlpito, tacar a Bíblia no chão. Meu Deus do céu! Né? Paulo teria um treco se visse, né, algumas coisas de hoje em dia. Então, para discernir a origem, manifestações espirituais. Para encerrar, os dons têm um lugar especial na igreja que são muito úteis, mas nenhum deles funciona sem amor. O amor é o maior de todos os dons.
ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tiver amor, não serve para nada. E ele é imediatamente após a profecia. Então, o maior é a profecia, na sequência é o amor. Nada é maior, nenhum dom pode superar a profecia. E Paulo ainda coloca amor por cima. Então, nada pode atrapalhar a palavra de Deus. E envolve uma percepção capaz de distinguir o espírito, que é muito preocupante. E hoje em dia a gente tem que ter mais isso e pedir a Deus, Deus nos ajuda a discernir, porque as informações estão confusas. Somente na online você escuta culto de tudo. Está muito confuso. Aí você tem que orar para proteger com os ataques de Satanás, porque ele vai atacar. O discernimento permite pregar a palavra de Deus e os demais dons para liberar o verdadeiro proclamação do Evangelho. Pregue a verdade. Qual é a verdade? Pregue Jesus Cristo. O que eu tenho que fazer? Simples assim. Doa quem doer. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Billy Graham fez isso por 80 anos. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma. Salva, cura e liberta. Salva, cura e liberta. Saiu disso, já começa a ficar preocupante. Aprendemos hoje, então, que a igreja necessita dos dons para discernir o que é certo e errado, legítimo e falso. Ensino falaciosos e manifestações malignas podem ser desmascaradas e devem ser desmascaradas. Senhor pastor que está ouvindo, como pastores que estão ouvindo, use a autoridade dada por Deus para, às vezes, calar a boca de pessoa. Fala, fique quieto em nome de Jesus, porque você está atrapalhando a obra. E isso é dado à autoridade, os dons ministeriais, para organizar, para governar, para corrigir, e corrigir ninguém gosta não. Às vezes eu tenho que dar a chinelada na minha filha, porque ela está fazendo, mas eu amo ela, e para não deixar, eu a amo, e para não deixar ela ter problemas futuros, eu tenho que corrigi-la. O ensino corrige, a verdade dói, mas ela transforma. O ensino falso não faz isso, o ensino falso passa a mão por cima. É aqueles tipo de família que não corrige os filhos. Não, deixa eles crescer. Deixa crescer, vai visitar na cadeia. É isso que acontece. Você vai dar tudo para ele. O meu filho é meu amigo. Meu filho é meu filho. Eu sou o pai da minha filha. Então, eu tô falando, não me rebaixe. Eu não sou seu amigo, eu sou seu pai. Seu amigo vai vir aí em volta. Eu vou estar até o fim da vida. Não me rebaixe. É o ensino que eu ensino para minhas filhas. Deus concede à igreja os dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do maligno. E tem várias. E o pior, dentro da nossa casa. Essas são as mais difíceis da gente pegar. Porque a gente acha que não vem no nosso ministério, a gente acha que não vem na nossa casa, a gente acha que não vem nos nossos familiares, mas vem. O inimigo ele ataca de todos os lados. Próxima lição, os dons de poder. Agradeço a oportunidade. Alguém tem alguma pergunta? É tão gostoso dar aula presencial. Quero mais. Saudade mesmo. Foi um ano, 4 revistas, se eu não me engano. Bom, agradeço a oportunidade em nome de Jesus.